Olá, Skillers, beleza? Vamos continuando aqui. Beleza. Aqui, e aí só trazendo algumas informações também que eu peguei aqui. A confiabilidade, gente, do TCP/IP, ela realmente garante que os dados cheguem corretamente ao destino, retransmitidos os pacotes perdidos e ordenados os pacotes recebidos fora de ordem. Isso aqui é importante. Por que eu trouxe essas informações? Porque é muito importante vocês entenderem isso, porque na hora que eu falar do UDP, eu vou te explicar o porquê que não é um problema a gente perder dados em algum contexto. Por exemplo, num VoIP, se um dado falhar, beleza, a gente repete ali, você pode repetir, falhou, não é um problema. A integridade desse dado, quando eu estou enviando uma voz, ela não é tão importante, porque se ela travar, der um lag, ok, acontece. Porém, o UDP, que é a outra forma da gente fazer uma conexão, ela é muito mais rápida. A latência, gente, é o tempo em que a gente faz uma requisição e o tempo que isso leva, né? Então, muitas das vezes, em alguns contextos, a gente precisa de uma pequena latência baixa. E aí vocês podem saber, quando a gente fala de jogos, a gente fala qual é a latência, como que está funcionando e tal. Então tem a ver com isso, tá? Aí, o ponto crucial aqui para vocês entenderem também, que o controle de fluxo, do TCP, ele ajusta a quantidade de dados enviados para não sobrecarregar o receptor. Então, quando a gente dá ali a quantidade, aí eu vou explicar depois o porquê que eu estou explicando tudo isso, a gente tem que dizer o tamanho, na hora que, por exemplo, a gente faz uma request via o protocolo HTTP, a gente diz a quantidade ali de dados que tem ali naquele payload que a gente está enviando, beleza? Eu vou explicar o que é payload também aqui nesse contexto. Beleza? O controle de congestionamento. O TCP ele ajusta a taxa de envio dos dados para evitar a sobrecarga à rede. Então, na banda larga, a gente tem uma quantidade de dados que podem ser trafegados. Então, quando a gente diz assim, 120 megas, a gente tem uma quantidade de dados que essa banda suporta, né, ser transmitida. Então, ele também ajuda, esse protocolo também ajuda a não ocorrer problemas nesse sentido, tá? As aplicações elas também têm as integridades, e isso quando é crucial, quando a integridade é crucial para o sistema. No caso por exemplo, a navegação web, ela é crucial, gente. Tem que mandar os dados e os dados não podem falhar. Então, via HTTP ou TPS, isso é importante para a gente também quando a gente está lidando com sistemas. Transferências de arquivos via FTP. Esse protocolo, gente, não é mais usado. A gente normalmente usa um Git ou alguns outros protocolos também. Então, dificilmente você vai usar FTP, a não ser que você contrate uma hospedagem para o WordPress. Aí é mais comum, tá? Vocês vão ver muito uso também via FTP para você mandar algum template. É mais comum. O e-mail é o SMTP ou IMAP. Uso bastante o SMTP, gente, muito. Quando é configuração de e-mail, por exemplo, em contextos em que eu tenho que disparar um e-mail de um cliente, por exemplo, da minha aplicação para um cliente, para um usuário, para qualquer pessoa que esteja dentro do meu sistema, normalmente, gente, é isso que eu faço. Eu uso o SMTP, eu configuro o SMTP e faço o disparo, beleza? E beleza, aqui eu já falei desses protocolos e tal. A gente agora precisa fazer um teste. E eu vou fazer uma configuração aqui com vocês para a gente ficar na mesma página, beleza? Então a gente tem que primeiro fazer um fix aqui, gente. Por quê? O problema que está acontecendo é porque eu não passei as informações necessárias que eu preciso para poder, de fato, fazer com que a conexão com o HTTP via protocolo funcione no navegador, né? Porque eu preciso passar uns headers. Eu vou falar depois dos alguns principais headers que eu acho que é bem interessante vocês conhecerem, que isso agora talvez não faça sentido, mas na hora que a gente começar a trabalhar com as aplicações mais para frente vai fazer todo sentido, beleza? E um ponto importante que eu trago para vocês: façam isso em outras linguagens. Entenda como que funciona um socket, como que você faz um uso, como que você faz o disparo ali, cria um web server ali, usa o TCP, como você usa o EDP, dá uma lida na documentação, toda a linguagem tem, tá? A gente vai fazer, mas eu vou seguindo aqui com vocês, porque eu quero que vocês ganhem escala e ganhem entendimento nisso daqui, tá?
os detalhes eles contam, porque na hora de eu falar do framework, isso aqui vai ser, putz, já entendi agora por que isso acontece. Ok? Beleza. Então, beleza. Primeiro, eu vou mudar aqui a minha forma, porque para mim aqui tem que aparecer o seguinte. Opa. Conexão estabelecida com... Isso aqui, gente, o client address, na hora que o navegador fizer uma request, isso aqui vai ser printado, tá? Então, isso aqui é só mais para mostrar, tá? Eu tirei o client socket aqui porque ele já não faz mais sentido. Eu só quis mostrar para vocês a quantidade de conteúdo, de headers, de coisas que são adicionadas para vocês verem, tá? Mas a partir de agora já não é mais necessário. Beleza, aqui recebido. Agora, gente, eu preciso montar com vocês o header. O HTTP, gente, deixa eu pegar aqui. O HTTP tem o HTTP 1.1, tem o HTTP 2 e tem o HTTP 3, tá? Beleza? São muito diferentes. A diferença é que o HTTP 3 é o mais moderno, ele usa o UDP. É engraçado, né? Porque aqui a gente no HTTP a gente usa o TCP/IP, no HTTP a gente usa a implementação ainda do TCP/IP e com o HTTP 3 eles criaram um novo protocolo, tá? Uma nova forma de você trabalhar, que é esse kick aqui, ó. Então, aí ele aceita várias coisas para a gente fazer simultaneamente. Só para que vocês entendam no contexto da web, gente, lá no ARPANET, quando foi criado, o HTTP ele não foi para suportar tanta coisa como a gente desenvolveu ao longo desses anos de crescimento da tecnologia. Então, o HTTP, esse protocolo precisou ser atualizado por algumas vezes, porque a gente começou a aumentar o volume de dados, de transferência dessas informações, de uma forma que não foi esperada quando foi criada ali a mensagem. Lembrando que o ARPANET, gente, foi desenvolvido por um contexto de guerra para envio de mensagens de computadores, né, entre computadores. Então, é importante vocês entenderem também esse contexto, tá? Aí, depois, se vocês quiserem ver a diferença, por exemplo, o HTTP2 ele aceita server push, que é uma forma que o servidor também pode interagir de uma outra forma. Você pode usar, o protocolo binário, que aí ele é mais rápido, mais eficiente também. Você pode priorizar, eu quero primeiro aqui, segundo aqui, quais informações você quer, por exemplo, no contexto, primeiro eu quero o JavaScript carregue aqui, depois eu quero que você carregue esse trecho de código. Você consegue fazer implementações assim bem interessantes também. E o HTTP3 já é uma coisa muito mais avançada, né? Ele foi colocado para o ar na release em 2022. Ele troca o TCP, como eu falei para vocês, por esse kick UDP. É uma evolução do UDP, né? Certo? Então é isso, gente. Isso aqui é um básico assim que eu acho que é legal vocês conhecerem. Dá uma lida, gente. Vai dar uma lida, busca, entende o HTTP, entende o HTTP2, entende o HTTP3. Dá uma lida mesmo, certo? Aqui ele fala até construindo a web, né? E é isso, tá? Dá uma lida, que é bem legal e bem interessante. Mas beleza, o que importa pra gente é headers HTTP 1.1. Aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza, isso. Aí o header HTTP1, gente, ele tem aqui ó, o accept, tem o media range, aí tem diversos parâmetros e headers ali que a gente pode passar. Um ponto importante é que assim, eu posso ditar do meu servidor pro meu cliente, dizer, ó cliente, é um HTML, ó cliente, é um texto, um ponto .txt, ó cliente, é um JPEG, ó cliente, é um HTML, ó cliente, é um application JSON. Então, eu digo a quem está recebendo, que no caso, por exemplo, pode ser o meu navegador, o que eu estou enviando naquele header, tá? E aí, por exemplo, se eu tenho um HTML, eu não dito que é imagem com HTML, eu dito que é HTML e é isso, tá bom? Se é um JSON, eu entendo que é uma API, então é para essa comunicação ficar clara, tá? Certo? Então aqui a gente tem diversas coisas relacionadas a isso. O authorization, a gente utiliza muito esse contexto de authorization, tá? As credenciais de authorization, de cache control, para a gente fazer com que o cache seja expirado em dado momento.
E cache, gente, é isso, tá? É pegar o HTML, jogar no cliente, o cliente ficar ali só fazendo a requisição localmente, e caso eu atualize, eu jogo um push ali, ó, o cache expirou, pum, altera. Então agora tem uma nova alteração. O cache traz problemas também, tá, gente? Traz coisas boas, mas traz coisas ruins também, tá bom? Beleza. Dito isso, tudo aqui que eu falei sobre headers, a gente precisa implementar os headers. Esse é o grande problema porque não funcionou. Então, aqui, eu posso fazer o seguinte. Posso vir aqui, ó. E posso criar um response data. Aqui eu vou colocar... deixa eu ver. Vou colocar aqui data. Certo? Aqui eu vou colocar agora um response. Certo? O response, gente, o response vai ser igual. Ele vai receber um conjunto de caracteres para o header. E a gente vai formatar isso. Aqui, se vocês errarem uma linha errada, gente, vai dar erro, tá? Vocês não vão conseguir reproduzir. Porque o navegador ele espera esses headers para ele executar alguma coisa. Correto? O header básico, gente, é HTTP. Eu dito aqui, se eu quisesse colocar um 2, um 1.1, que eu vou colocar que é o primeiro, que é mais simples, tá? Então eu vou dizer que ele tem um status code 200. Lembrando, os status code, gente, status code... Vou colocar até arrays, o arrays é mais bonitinho, que aí... Aqui, ó, arrays... Acho que dá para vocês entenderem melhor aqui. Beleza. Ó, aí o 100, continue. O 101, switch protocol, foi trocado o protocolo. Switch é trocar, tá? Trocado o protocolo. 102, processando. 103, early hits. 201 é criado, tá bom? Então, aí existem vários, gente. Vocês podem dar uma lida aqui. Os mais importantes que eu vou falar é o 200, 201, 204 a gente utiliza também. Deixa eu ver. 302, found. 400 também. Bad request. 401, authorize é usado bastante. Not found, 404. Muito. Quando uma página não é encontrada, é 404 que aparece. Isso é pra gente dar semântica, gente. Semântica é o que a gente precisa colocar na web. A web é totalmente semântica. O que é semântica, Rodolfo? Tem significado. Tudo tem significado, beleza? Então, através do código, eu consigo dizer muitas coisas, né? E eu consigo visualizar os erros também. Ó, 422, One Processed Entity, entidade não processada, também é muito usado. O 500, Internal Server Error, quando é erro no servidor. Ó, aqui do lado vocês podem ver, quando é erro no cliente, quando é erro do navegador para o servidor, é um client erro, tá? Quando eu, como usuário, estou dando erro. Quando o servidor erra, ó, ele mostra aqui os erros de server, tá? Aí a gente tem o 502, o Bad Gateway também é muito usado. Enfim, são esses básicos aqui, tá? São esses. Isso é muito importante, tá, gente? Então, voltando aqui. Vamos voltar. Beleza. Agora, eu vou dar um OK, certo? E vou colocar um /R e um /N, porque eu estou fazendo o início do cabeçalho e eu quebro a linha para começar a próxima linha do cabeçalho, tá, gente? Então, vamos lá. Agora, a próxima linha. Eu vou dizer que tem um content type. Aqui é o momento em que eu poderia botar se é um HTML, eu poderia retornar um HTML, se é um texto, se é um application, cadê? Aqui, ó. Eu poderia colocar um text /HTML, um text /HTML, e a gente tem o content type types. O MIME types aqui, e a gente tem vários tipos, tá, gente? Ó, para áudio, o áudio é esse aqui. Para um application, um Word document, para esse tipo de documento é assim. Para enviar uma imagem é assim. Aí tem vários, tá, gente? Tem de PDF também. Ó, de PDF. Ó, o application /PDF. O que a gente vai usar aqui, gente, é o application. É para dizer que é um JSON, tá? Application. Isso, gente, é uma possibilidade da gente falar para quem está recebendo essa informação como ele vai formatar, certo? Ó, é um application JSON. Então eu preciso usar... Lembra lá de como a gente mostrou no JSON.
eu preciso fazer um parse desses dados. Lembra do documento? Por isso que eu mostrei para vocês. Como eu falei, é sempre um requisito, gente. Então, eu pego o documento e agora vou fazer um parse disso. Então, eu já estou dizendo, é um application JSON. Então, ou eu posso rejeitar, se o usuário está mandando um dado para mim que não é um JSON, eu posso rejeitar também. Então, tem várias possibilidades, certo? Então, aqui eu vou usar um format, que eu preciso passar um content length. E aqui eu vou passar um len. Um len é para a gente retornar o tamanho do nosso array, tá, gente? Vou passar o data, que é o que eu estou pegando aqui do JSON, certo? E aqui eu venho /r/n para mostrar que é o final do cabeçalho e iniciando uma nova linha. E aqui eu vou usar o connection. E o connection, gente, é para eu dizer se eu mantenho uma conexão aberta ou eu fecho. Aqui eu vou passar que eu vou fechar, beleza? Então /r/n. E aqui eu dou um /r/n somente para quebrar a linha e envio a data aqui, certo? Que é um dado aqui. Beleza, feito isso, já deveria funcionar, tá? O response correto, vamos ver se funciona. Beleza, eu vou aqui dar um Python socket, Python 3 socket. O servidor está rodando, tá? Agora eu posso dar um curl. Qual é aqui? Aqui, ó. Vou dar um curl, localhost, 8458. Só lembrando, tá, gente? Localhost é porque o servidor tá no mesmo lugar onde o cliente tá? Então é a minha máquina local, é a máquina onde está ambos. Então, por isso que é o localhost. Se você estivesse usando um curl para um IP, você teria que usar o IP aqui, tá? Normalmente não teria porta, né? Porque seria na porta 443, tá? Ó, olha aqui, ó. Olha que legal, ó. Aí um ponto importante que eu quero explicar para vocês também. Vamos lá. O servidor abriu a conexão foi estabelecida pelo localhost, porque eu estou na máquina do cliente e eu sou a máquina do servidor. Aqui, gente, o sistema operacional ele gera qualquer porta para entrar e acessar. Lembrando que o sistema operacional que libera as portas necessárias, tá bom, gente? Então aqui ele vai sempre, a cada requisição vai ser uma porta diferente, tá? Então, recebido um GET, foi um GET que eu fiz. O HTTP que é um header de 1.1, que é a versão 1.1, eu poderia usar o 2.0, 3.3. Tem o host, que é um localhost, né, com a porta que eu acabei de falar que o servidor está usando. O user agent. O user agent é se é um curl, se é um postman, qual é o client, tá, gente? Qual é o cliente que está acessando? O accept ele aceita tudo e aqui ele está dizendo a versão do curl que a gente está usando. Agora eu vou fazer via navegador. Vamos lá? Ó, bonitinho, chegou a mensagem, tá? Aí, ó, se vocês olharem aqui em network, em rede, de vocês pode estar rede, tá? Aqui eu vou desabilitar aqui de novo e vou fazer request. Se eu clicar aqui, gente, ó, eu tenho os headers que foram passados, o header de resposta, a conexão close, o content length 34, que é o tamanho que a gente está passando, do buffer ali, certo? O content type é um application que nós passamos, certo? E aqui tem a requisição, que já é tudo que eu falei para vocês que o próprio HTTP já coloca, tá? Aí, ó, e aqui a gente pode dar uma previsibilidade do que foi retornado, e aqui a gente tem a resposta. A mesma resposta que a gente recebeu lá, tá? Então é um response aqui. Aqui a gente tem um time, né? O tempo, ó, queue, schedule, agendamento, tá? Aqui é a pilha, o que foi empilhado, a conexão iniciada, ó, isso aqui é a conexão iniciada. Quando a request foi enviada, ele demorou esse tempo aqui, ó, isso aqui é o tempo em milissegundos. Ele ficou esperando o servidor responder por esse tempo e o conteúdo, o download do conteúdo foi esse tempo aqui, tá? E aqui, ó, se vocês olharem do lado, talvez a minha cara tampe, mas aqui na lateral, façam aí no de vocês. Na lateral vai aparecer aí vai aparecer o de vocês, né? Em quantidade de milissegundos, da queue, a duração e o tempo da requisição inteira. E aí você pode expandir aqui também para ver mais informações. Aí aqui tem vários contextos, tá, gente? Explica mais como usar o network,
como a gente pode usar, e ele é um conteúdo bem avançado e bem legal, tá? Para se trabalhar. Ó, quantidade de requests feitas, por exemplo, aqui no canto, temos a quantidade de requests feitas, foram 3. E eu vou explicar por que foram 3, tá, gente? Porque a primeira request, a gente fala assim, ó, posso falar com você? Aí o servidor responde, pode. E aí eu respondo de novo, qual é a requisição? Então por isso que são 3 requisições, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. E é isso. E é isso para essa aula, beleza? Muito obrigado, nos vemos na próxima. Valeu!